HODL versus trader. Qual estratégia é a melhor? A gente não escreveu errado, não. No mundo cripto, a gente fala HODL mesmo. É uma piada aí interna dos bitcoiners com o famoso buy and hold. Se você quer mais dicas sobre Bitcoin e criptomoedas, se inscreve aqui no canal e já esteja à frente da curva nessa nova economia que tá vindo com tudo. A primeira diferença é o tempo que cada uma dessas estratégias segura o ativo. O hodler, ou holder no mercado tradicional, ele compra Bitcoin e só pensa em vender daqui 10, 20, 30 anos. É aquela pessoa, como eu e a Carol, que compra Bitcoin sem ter em mente quando vai vender. No meu caso, eu pretendo segurar o Bitcoin para sempre, até a hiperbitcoinização do mundo. Mas algumas pessoas usam a volatilidade das criptomoedas para tentar lucrar no curto e médio prazo. E a volatilidade gigante do mundo cripto é um prato cheio aí para os traders que buscam comprar no preço X e vender por um preço 3x, por exemplo, lucrando com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Mas no caso do Bitcoin e das criptomoedas, o que vale mais a pena afinal? Primeiro que tanto para fazer hold como para trade, você precisa comprar os seus bitcoins ou criptoativos. E o mercado Bitcoin é a exchange segura, com liquidez, onde você encontra Bitcoin e várias outras criptomoedas para começar a montar o seu portfólio de longo prazo ou para operar a volatilidade, se assim você preferir. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que vai te ajudar a abrir aí a sua conta gratuita. Bom, a decisão entre fazer hold ou trade depende de duas coisas: do grau de envolvimento que você quer ter e da sua estratégia investidora. Tem pessoas que são hodlers e traders. Uma coisa não exclui a outra. Muita gente costuma fazer compras constantes ao longo do tempo, com foco no longo prazo, ao mesmo tempo que reservam aí uma graninha para tentar lucrar no curto prazo, né? Ou seja, com a oscilação frenética das criptos. O importante é saber a diferença entre essas duas estratégias. Para você ganhar dinheiro com trade, você precisa identificar os sinais de curto e médio prazo do mercado. Os traders eles fazem isso analisando os gráficos dos ativos, procurando padrões e posicionando as suas ordens de compra ou venda de acordo com a leitura de cenário que os gráficos proporcionam. Mas trade não é algo que você sai fazendo de uma hora para outra. Precisa estudar, identificar com quais ferramentas, indicadores ou teorias você opera melhor. Então o seu retorno como trader depende da quantidade de informação que você consegue extrair do gráfico para apoiar a sua tomada de decisão e posicionamento das ordens. Por isso que não existe uma média de ganho com trade ou algo que seja um padrão. Depende de como você individualmente vai posicionar suas operações. O maior risco do trade é que você pode ter uma leitura errada e acabar perdendo dinheiro comprando na alta e vendendo na baixa. Por isso, para ser trader, você precisa praticar e começar aos poucos. Outro risco, nesse caso bem específico com o Bitcoin, é você sair mais cedo da operação e o BTC fazer aquelas subidas parabólicas. Aí você pode, inclusive, perder completamente o movimento de subida. Outro ponto é que o trader muitas vezes nem precisa focar muito nos fundamentos de um projeto. Basta que o ativo tenha liquidez e um histórico gráfico com informações e tendências para começar a operar. HODL de Bitcoin, apesar de parecer simples, é algo bastante difícil no quesito emocional. A maior parte das pessoas ela não controla a sua ansiedade frente à volatilidade e vende os seus Bitcoins ao longo do caminho. Não consegue segurar, são os mãos de alface. O Bitcoin possui dados de 12 anos de existência e por isso é possível ter uma média de valorização para quem compra e guarda. Esse é um post, inclusive, que nós fizemos lá no nosso Insta, onde esse gráfico mostra que o Bitcoin tem tido um crescimento anual composto, ou seja, uma valorização média nos últimos 10 anos de aproximadamente 200% ao ano, ultrapassando a performance do ouro, da Bolsa Americana, da Tesla, da Amazon e até da Nasdaq. Isso quer dizer que quem comprou Bitcoin ao longo desses últimos 10 anos, em média, triplicou o seu saldo a cada ano que passou. Por isso que a gente bate tanto na tecla do mantra foco no longo prazo, foco no longo prazo e foco no longo prazo. E eu tô falando aqui de média, viu? Tiveram anos negativos e anos mega positivos. Nada sobe em linha reta para sempre, né? Nem no hold, muito menos no trade. Como tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim,
se você quer ser um hodler, precisa aprender a ter estômago forte e aguentar as quedas bruscas. Depois que você se acostuma aí com as quedas, acaba ficando até animado com a oportunidade de comprar com desconto quando dá aquela corrigida. Se você acha que fazer hold é muito chato e prefere ir pelo caminho do trade, não esquece que essa valorização média do Bitcoin é algo a ser batido no longo prazo. Senão, não vale muito a pena aí ficar parado, estressado na frente da tela do computador de olho em candles e linhas gráficas. Na nossa opinião, aqui no Zcrypto, eu e a Carol, a gente tem que ser livre para fazer o que a gente quiser, seja a sua opção hold ou trade. O importante é entender os riscos para o seu perfil investidor e saber no que você está se metendo. A gente enxerga o trade como uma forma de acumular mais satoshis. Você pode operar altcoins, por exemplo, ou até ativos tradicionais e converter o seu lucro em Bitcoin, acumulando ainda mais satoshis para o longo prazo. Ou seja, transformando o lucro do trade em hold. Olha aí que maravilha. A última dica é separe as coisas, né? Tenha o saldo dedicado para o trade, para fazer as suas operações, mas também procure ter uma carteira de hodl para o longo prazo, para garantir que você não vai perder a sua exposição ao Bitcoin ao longo prazo, né? Daqui alguns anos vai perder o crescimento do Bitcoin. Então é isso, espero que você tenha entendido e gostado e até a próxima!